Graças a Deus, já estamos de 23 horas e 30 minutinhos, chegamos na parte principal da programação de Cristo para Todos, que é o momento da palavra do Senhor, aleluia, é onde Deus falará conosco através da sua palavra, glória a Jesus. Eu quero convidar você a compartilhar um texto aqui comigo, que se encontra ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Aqui vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz assim, a parábola da grande ceia. Aleluia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a escutar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse, comprei 5 jumentas de boi e vou experimentá-lo. Rogo porque me haja escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou, aleluia, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e atalho, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aleluia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Jesus. Meus queridos ouvintes da programação Cristo para Todos, nessa noite, estamos diante de um texto aqui, a qual o Senhor vai contar uma parábola, aleluia, e ele vai contar a parábola da grande ceia, que se encontra justamente aqui no capítulo que nós lemos, capítulo 14, no versículo 15 ao 24 de Lucas. É uma história que Jesus usou para ensinar sobre o reino de Deus e o convite de Deus à salvação. Glória a Jesus. A história fala de um homem que fez uma grande ceia, como todos conhecem, e convidou muitas pessoas, como a qual todos lemos nessa noite. E elas se recusaram a ir, alegando que estavam ocupadas. E o homem então mandou seus servos irem pelas ruas, pelos bairros e trazer os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E ainda assim a casa não estava cheia. E então ele mandou os seus servos irem pelas estradas e atalhos e forçar os homens a entrar na casa até que ela viesse estar cheia. Aleluia. Essa parábola da grande ceia, qual Jesus está falando no capítulo 14 de Lucas, aleluia, ela tem diversas situações que é bom destacar nessa noite, aqui neste momento, aleluia. Essa parábola vai falar da generosidade do Senhor, é isso mesmo, Deus quer que todos nós participemos do seu reino, aleluia, Ele não quer que ninguém fique de fora, e Ele oferece a salvação a todos. Ele não tem acepção de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, aleluia, Ele oferece a salvação a todos, mas como todos nós temos uma escolha na vida, e essa escolha
como diz a Bíblia, que nós temos livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, Deus não interfere nas nossas escolhas. Nós escolhemos o que bem entendemos e o que bem quisermos, aleluia. E fala também da rejeição humana. Quando chega o convite naquelas pessoas, aleluia, a Bíblia vai falar que elas vão inventar uma desculpa, aleluia. E muitas das vezes as pessoas rejeitam o convite de Deus, porque estão ocupadas com seus próprios interesses, aleluia. E Deus, ele continua, aleluia, insistindo, aleluia, para que aquelas pessoas fizessem parte daquele banquete. Ele não queria que ninguém ficasse de fora, aleluia, mas ele dá uma importância nessa noite, aleluia, aqueles que são considerados indignos, aquelas pessoas que as pessoas não dão crédito, ali onde estão os mancos, aleijados, os pobres, o cego, aleluia. Ele manda o seu servo ir atrás dessas pessoas e convida ela para estar participando daquele grande banquete, aleluia. Todavia, na vida da nossa caminhada cristã, nós não éramos dignos, aleluia, não era digno de estar, aleluia, fazendo algo, muitas das vezes, que agrada ao Senhor. Nós não éramos dignos, mas pela morte do seu Filho na cruz do Calvário, nós passamos a ser dignos, porque pela graça nós fomos salvos. Glória a Jesus, aleluia. Jesus não quis que ninguém se perdesse. Aqui nessa parábola, o Senhor, aqui daquela ceia, ele não queria que ninguém ficasse de fora, aleluia. É bem verdade que ele queria que todos estivessem ali, mas a maioria estavam ocupados. Para quem realmente fosse o convite, eles falavam que eles estavam ocupados. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós não devemos deixar os nossos compromissos ser maiores que nossas prioridades, aleluia. Quando nós deixamos os nossos compromissos ser maiores que nossas prioridades, nós muitas das vezes esqueçamos das coisas de Deus para priorizar as nossas coisas. Nós deixamos as coisas que é do reino de Deus e vamos priorizar nossas coisas, os nossos objetivos, os nossos propósitos, e se esquecemos das coisas do Senhor. Jesus, ele não quer, apesar de nós ser ingrato muitas das vezes, não atender o seu convite. E aqui, nessa parábola da grande ceia, é uma poderosa mensagem que fala sobre a generosidade de Deus para conosco. Mesmo que nós, muitas das vezes, inventamos desculpa, nós rejeitamos muitas vezes a Deus, e na nossa vida, através das nossas atitudes, nós rejeitamos a Deus. Muitos de nós já ouvimos o convite de estar muitas das vezes servindo ao Senhor, e nós não atendemos o convite do Senhor muitas das vezes. Você sabe que você já foi convidado muitas das vezes para estar fazendo parte do reino de Deus, e pelos seus compromissos, pelas suas atitudes, suas escolhas, você não quis. Repare que Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus, ele quer que todos nós venhamos escolher aquilo o que é certo, aquilo que é melhor para nós. Só que tem coisa que para umas pessoas elas acham que é melhores, mas para outras pessoas elas acham que não são melhores, aleluia. Tem pessoas que escolhem coisas e muitas das vezes vão se decepcionar lá na frente, aleluia. As nossas escolhas aqui no presente, ela vai interferir, ela vai fazer alusão, ela vai refletir lá no futuro, e nós vamos ver aquilo, vamos lembrar daquilo que nós escolhemos no passado, porque tem muitas pessoas hoje que estão vivendo uma vida do jeito que está, não chegam em lugar nenhum, aleluia, estão afastados da igreja, aleluia, por decisões lá no passado, aleluia, por escolhas lá no passado, que vão refletir no futuro, escolhas que vão fazer no futuro como uma maldição na sua vida. Mas nesta noite, Deus está te convidando, aleluia, Deus está te convidando, apesar de você ser pecador assim como eu, aquelas pessoas dignas que foram primeiros convites, nenhuma
atenderam, todos estavam ali ocupados, mas ele foi atrás ali daqueles indignos, aqueles que outras pessoas não iriam convidar, aleluia, outras pessoas nunca iriam convidar para a sua festa, mas ele foi convidar, aleluia. Deus não quer que ninguém se perca, aleluia, ele não quer que ninguém se perca, aleluia. Deus, ele quer que todos nós cheguem ao pleno conhecimento da salvação, aleluia. Deus está te fazendo um convite nessa noite, aleluia. Pela graça de Deus eu estou aqui, eu fui um que atendi o convite do Senhor, 15 anos atrás, e até hoje eu estou na sua presença, servindo a Ele, aleluia. Deus está te convidando, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele está te convidando, aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aleluia. Deus está te convidando nessa noite, Deus está te convidando, mas ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a fazer parte do reino de Deus, não, mas Deus quer que todos nós fazemos parte do seu reino, Ele quer que todos nós venhamos chegar até Ele e fazer parte do seu reino, aleluia. Ele quer que todos nós venhamos chegar até Ele e confessar o seu nome como o único suficiente Salvador das nossas vidas, aleluia. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Quem sabe você tem rejeitado o convite do Senhor muitas das vezes, você tem falado não dá, tem inventado desculpa em cima de desculpa, porque eu estou doente, porque eu vou no aniversário, porque tem um futebol, porque eu vou fazer isso hoje em casa, porque eu estou trabalhando. Não, Deus está te convidando, Deus não chama ninguém desocupado. Repare que quando Ele chama, as pessoas estão sempre ocupadas, aleluia. Esse é sinal que Deus está te chamando. Se Ele te chamou e você está ocupado, é sinal que Ele está te chamando. Ei, aceite o convite de Deus, aleluia. Aceita o convite de Deus, não rejeite o convite de Deus, não abuse da generosidade do Senhor. Ele quer que todo mundo se salve, mas aceita o convite de Deus. Essa decisão quem faz não é Deus por você. Aquilo que você não pode fazer, Deus move montanha, Deus faz o milagre acontecer na tua vida, mas aquilo que você pode fazer, Ele não vai mover um dedo sequer. Ele quer que você faça. Toma uma atitude nessa noite e volte para Deus nessa noite, aleluia. Eu queria fazer uma oração pela vida daqueles que estão ouvindo essa programação. Quem sabe você se deparou e sintonizou nessa programação nessa noite e talvez falou: Deus fala comigo nessa noite, e o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite, e é Ele que está ali te convencendo daquela atitude que você fez lá no passado. Quem sabe você fez coisas erradas hoje, mas há tempo de voltar para o Senhor, aleluia. Pai, a nossa oração nessa noite, Pai querido, é por aqueles que ouviram essa mensagem, Deus. Ó Deus querido, o Senhor conhece a vida de cada um. Aqueles que chegaram agora, que sintonizaram agora, que ouviram, Senhor da glória, esta palavra. Meu Deus, que ela venha, Senhor da glória, penetrar no seu coração. Ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha convencer essa pessoa, venha auxiliar essa pessoa, venha orientar essa pessoa a tomar a decisão certa, que era voltar para os Teus caminhos, fazer parte do Teu reino, para que quando o Senhor naquele grande dia voltar, buscar, Senhor da glória, a sua igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, abençoa aqueles que estão ouvindo. Ó Deus querido, só o Senhor sabe aonde chegou as ondas sonoras desta programação. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro nessa noite, Pai querido. Ó Senhor, e faz a Tua vontade, que prevaleça a Tua vontade, meu Deus querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.